Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam bem. Então, a gente está dando início hoje ao nosso terceiro dia da nossa terceira conferência. E hoje temos, assim como nos outros dias, uma programação assim, muito rica e muito importante para a gente, né, nesse terceiro ano. Bom, queria primeiramente pedir licença aos nossos ancestrais e agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje conversando, falando um pouco sobre as nossas questões e agradecer também a todo mundo que já está aqui acompanhando mais um dia de debates tão especiais e tão potentes para o nosso povo. Quero desde já agradecer a todos os convidados e convidadas que aceitaram estar aqui conosco nesse terceiro dia. Então, hoje nós temos a nossa mesa número 5, que vai ter como temática Família Africana, as estratégias para viver em diáspora, com Abdulaziz, Katikante, Rafael, Mariana e Vanessa Menezes na mediação. Nós vamos ter a mesa 6, da cidade para o campo, autonomia e qualidade de vida para pessoas pretas, com Natália Guilherme, Katikante e Adani Montanagara. E nós temos a mesa de encerramento, em que todas nós, organizadores, estaremos junto com vocês, trazendo um fechamento para esse encontro de ideias, de pensamentos, de sonhos, de desejos, para pensar a família, a comunidade e o povo preto. Então, eu vou passar para a Vanessa, vou apresentar aqui a vocês a Vanessa, nossa irmã, que vai estar mediando essa mesa da agora. Agradecer a Vanessa por estar conosco nesse dia. E só um minutinho. Deixa eu colocar aqui a Vanessa. Olá, Vanessa, seja bem-vinda, minha irmã. Muito Olá, obrigada. Thaisa. Olá a todas, todos. Uma boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Para quem não conhece, eu acho difícil não conhecer, mas para quem não conhece, a nossa irmã Vanessa Menezes de Andrade, a mãe do Aladê, é Kézia Terreira e Leomodu Yoshun, é doutora em psicologia, pesquisadora da subjetividade do menino preto, fundadora da Canda e Maralê e do ACB, vocês podem me corrigir, minha irmã. A Vanessa também é psicóloga do DEGAS, Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro, e é psicóloga clínica, atendendo com base na psicologia preta. Vanessa, é um prazer imenso ter você aqui, minha irmã. Agradeço muito por você se somar com a gente, né, nesse movimento de falar sobre nossas questões. Já ouvia falar muito sobre você, sem saber que era você, porque quando as coisas boas, né, surgem, a gente sempre ouve repercutir. Então, eu já conhecia muito de falar sobre alfabetizar, mas não tinha associado que você era você até algum tempo atrás. Então, gratidão por tudo que você tem feito por nossas crianças. E aí, como mãe de menino, eu me encanto muito com o seu trabalho, porque são questões muito específicas, né, dentro dessa subjetividade, e que a gente precisa, de fato, estar atenta. Então, eu saúdo a você no lugar do nosso dia, né, Dia da Mulher Africana. Então, saúdo a Vanessa aqui, né, nesse lugar, mas estendendo a todas as mulheres africanas que estão aqui nos acompanhando e que vão depois assistir essa roda de conversa, esse bate-papo, essa troca afetiva de hoje. Então, minha irmã, muito obrigada. A palavra está com você, certo? E eu estou aqui, qualquer coisinha é só chamar. Axé, irmã, mão do pé. Muito obrigada. Eu gostaria primeiro de agradecer a ancestralidade, aos orixás, Exu, né, que é o Senhor dos caminhos e possibilidades, também da ética da palavra, por poder estar aqui com vocês. É uma responsabilidade, né, a gente poder compartilhar com o nosso povo um projeto de vida, né, de vida em comunidade, de vida com dignidade, e pensar isso a partir das nossas famílias. E isso é ser, de fato, africano, africana,
Então, é uma responsabilidade, mas é uma grande felicidade também poder estar aqui junto às famílias do Abdu e da Cadi, do Rafael e da Mariana, trazendo para vocês e ouvindo também da comunidade, né, um pouco mais a respeito das nossas perspectivas, das nossas estratégias, de como a gente não se deixou e não se deixará matar. Então, acho que isso é, sem dúvida, um compromisso que a gente tem não só com os nossos filhos, não só com a comunidade é, que está aqui, que a gente vê, né, que a gente convive diretamente, mas também com a nossa ancestralidade, com a nossa africanidade. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizar as organizadoras da conferência. Ela está repleta de mesas, né, de falas enriquecedoras, encorajadoras. Então, convido a todos que não assistiram às falas anteriores, às mesas anteriores, que também possam assistir e participem, porque é um espaço de troca. A gente está aqui para ouvir, para crescer juntos, juntas. E não vou demorar mais, né? Não vou me demorar mais. Gostaria de já trazer, pedir, né, que Abdu e Cadi estejam aqui com a gente para poder falar um pouco mais da experiência deles. São duas pessoas que vieram do continente, do Senegal. Então, a gente vai estar ouvindo falar, essa família falar da experiência deles de origem, e com isso a gente vai começar a nossa mesa trazendo mais dessa visão do continente, né? Como é viver no continente. E, Thaisa? Obrigada. Olá, queridos. Uma boa tarde. Vocês me Boa ouvem tarde. bem? Estamos ouvindo bem. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. É com grande alegria que recebemos vocês, a palavra de vocês. E gostaria já de começar com uma pergunta, né? Pedindo que vocês, por favor, se apresentem, né? Eu acho que é importante a gente saber de onde vocês vieram. Falei que vocês vieram do Senegal, mas vocês podem especificar de qual local, qual região do Senegal. E gostaria de começar ouvindo falar sobre a infância de vocês. Como foi a infância de vocês? Como era a relação familiar de vocês? Como que essa infância marca o modo como vocês hoje exercem a paternidade, a maternidade de vocês? Boa tarde. Então, eu vou agradecer primeiro o convite de essa experiência enriquecedora, depois de muitos anos no Brasil, ter essa possibilidade dessa troca aí. Mas, como de costume, vou deixar primeiro a Radi se expressar sobre se apresentar. Boa tarde a todas. Primeiro, eu vou agradecer pelo convite. Então, meu nome é Hadi Kamite, eu sou senegalesa, eu sou brasileira natural do Senegal, né? Então, mãe de uma filha, e eu acho que eu cheguei aqui no Brasil há 10 anos. Então, falando da minha infância, eu acho que é uma coisa que me lembra muita coisa mesmo. Porque eu veio de uma família poligâmica. Meu pai tinha 4 esposas, eu tenho vários irmãos e irmãs. Então, a gente tinha... Meu pai tinha, já que ele tinha 4 esposas, então ele tinha várias casas. Casas no campo, casas na cidade. Então, a gente cresceu numa família muito grande, com primos, primas, uma família muito, muito grande mesmo. Então, uma parte da família morava no campo, outra na cidade. Mas a gente se frequentava, porque
lá no Senegal, você pode ter várias esposas, várias casas, mas a gente se frequentava, e você morava onde você quiser. Mas na minha infância, eu morei quase lá como se fala, no interior, que a gente chama, né? A gente estudou lá, e com irmãos do mesmo pai também, que vieram lá estudar com a gente. A gente morava todo mundo junto, numa grande casa. E a gente tinha uma vida muito, muito, muito cheia de muita coisa, muita lembrança boa que eu tive, porque a gente tem muita coisa que a gente vivia, que a gente recebia com educação, tipo, morando junto, fazendo tudo junto. Eu acho que é uma coisa cheia de lembrança boa mesmo. Então, a gente estudou lá, a prima, como se chama mesmo? A primeira primeiro ano até quinto anos. A gente viveu lá no interior e depois a gente foi para a cidade para terminar lá os estudos. Mas a gente morava primeiro com minha mãe, que morava no interior, e depois a gente morou com a nossa tia, a outra esposa do meu pai, que morava ela na cidade. Mas a gente dividia muita coisa, a gente fazia muita coisa junto. E quando chegava as férias, a minha mãe levava a gente no interior, porque ela também, ela tinha outra, ela morava numa outra, ela tinha pais que morava mais longe, né, e que tinha também outra realidade que eles viviam. Ela queria que a gente pegasse isso para não se perder, entendeu? Então, a gente ia lá também para conviver com nossos outros primos, para aprender deles, para fazer trocas, para entender muitas coisas da vida, para não ficar vivendo entre nós só, para saber dividir, para saber viver junto, aprender muita coisa. Eu acho que a gente viveu uma infância muito, muito. Às vezes eu me lembro. É isso mesmo, eu me lembro de muita coisa que a gente fazia junto, muita coisa que a gente aprendia, porque a gente fazia muita coisa. Por exemplo, a gente, mulher, que a gente aprendia muita coisa. A gente estudava, mas a gente também aprendia muita coisa de mulher. Porque quando chega um momento da nossa vida, tipo, quando a gente tem 6 anos, eles formam a gente para coisas de dona de casa. Mesmo a gente estudando, a gente tem que aprender a saber certas coisas. Porque na nossa cultura, que cuida da educação das crianças, que cuida da casa, que cuida de tudo, é quase as mulheres que cuidam de tudo isso. Então, era obrigatório que a gente conhecesse algumas coisas, a gente seja bem educada para depois a gente poder transmitir o que a gente aprendeu para nossos filhos, entendeu? Então, a gente viveu muita coisa, a gente aprendeu muita coisa, e eu acho que depois a gente foi para a cidade, que a gente podia viver lá, então viver com todo tipo de pessoa, viver em todo tipo de lugar, porque é a educação que a gente recebeu que permitiu que a gente vivesse, poder fazer isso na nossa vida. Então, isso me ajudou aqui também, essa educação que eu recebi me ajudou aqui também, para poder viver aqui também, e conservar toda a minha cultura, e para não, como se fala mesmo, para não ficar de paisagem, como a gente fala. Perder a raiz. Perder a raiz, isso mesmo. Ela falando, assim, basicamente traz a minha infância também na questão da harmonia da vida, da harmonia de uma vida feliz, de uma base, além da família, da região que você vive numa comunidade muito, assim, acolhedora, que apoia o outro na parte da educação. Então, isso é o que mais a gente chama de essa imagem da raiz. O que é nossa raiz hoje? Eu tenho um costume eu chego no Senegal, eu tenho que voltar no local onde eu nasci e fui criado, porque aquela comunidade que continuou lá,
Hoje, se eu estou do jeito que eu estou, aonde eu cheguei, é uma boa parte com base que eu teve lá. Então, aquela coisa de... embora continuaram lá, eu não vivo mais lá, já há 28 anos estou no Brasil, mas a primeira coisa que eu faço é chegar lá, eu tenho que ir lá no local, visitar casa a casa, para falar com os idosos, falar com as pessoas, para exatamente me emprenhar de novo naquela sua raiz, vamos dizer assim. Eu fico até meio emocionado. Mas é a emoção que o que a gente é, entendeu? É essa memória que te faz forte. A infância, a boa infância que te faz forte. Então, é uma pergunta meio emocionada. E a resposta é um grande aprendizado, né? Porque a gente precisa resgatar essas estratégias, né? Essa estratégia de uma criação em aldeia, uma criação em comunidade, uma criação e uma compreensão de família que foge a esse núcleo que o Ocidente ele formata, né, enquanto família nuclear burguesa. Então, é uma perspectiva que vocês apresentam de vida, de mundo, que tem a ver com laços de irmandade, né? Irmandade, corresponsabilidade, afeto, compromisso, circularidade, com pertencimento. Quando Abdu fala desse retorno, né, de visitar suas raízes, quanto que é importante a gente não só aprender, mas quando você aprende, você faz também um movimento de retornar e poder mostrar aquilo que você aprendeu e o que você se transformou a partir dessa base que foi dada a você. Então, é circular, né? Eu percebo que há uma harmonia nesse movimento. E quando a Hadi também trouxe um fato muito interessante para a gente, enquanto mulheres, porque é muito dito aqui no Ocidente, né, e a gente às vezes embarca nesse discurso da sobrecarga materna, e a gente não consegue, muitas das vezes, problematizar como que essa sobrecarga foi produzida nesse isolamento, nesse lugar da mãe ter que cuidar sozinha. E isso é uma perspectiva totalmente anti-africana. Quando ela diz, eu vivi um tempo com minha mãe, depois eu vivi um tempo com minha tia, que é mãe dos meus irmãos, então tem uma dimensão de cuidado e de filiação que os filhos são filhos das mulheres e dos companheiros, né? São filhos da comunidade. Então, isso é muito bonito da gente, e não é só bonito no sentido de uma admiração, isso é um horizonte, da gente cada vez mais poder se ver tornando esse compromisso de cuidado com as crianças um compromisso coletivo. Aqui na diáspora, no Brasil, nós temos os terreiros de candomblé em que essa prática de nomeação mãe, pai, filhos, ela é, sem dúvida, uma lembrança, como o Abdu falou, né, uma memória que te torna forte dessa relação familiar de origem do continente, né, que foi possível permanecer e que nos dá essa dimensão de pertencimento, coletividade e corresponsabilidade. Muito importante ouvir isso de vocês, muito mesmo. Agora, pois não, desculpa, Hadi, você queria falar? Sim, é só para aumentar nessa parte que você Por acabou favor. de dizer. Porque quando você falou isso me lembrou que a gente não podia fazer qualquer coisa fora, quando a gente brincava fora. Porque todo mundo, a comunidade, todo mundo educava. A gente não podia fazer coisa porque uma outra família pode ver o que a gente está fazendo. Ele não vai esperar nossos pais para corrigir a gente. Ele tinha direito de corrigir a gente, porque ele também se considera com... as crianças, como você falou, são crianças de todo mundo. Isso mesmo. E quando são bem educadas, eles são bem educados pela sociedade. Então, isso também é muito importante. A gente vive muito isso também, como o Abdul falou, que aquelas pessoas que faziam isso, cada vez que a gente volta lá, a gente vai visitar eles,
que a gente vai agradecer, porque eles também participaram da nossa educação. Sim, sim. Teve um comentário aqui muito bonito da Anália falando, interessante essa noção de família africana. Irmãos e irmãs não se resume à consanguinidade, mas aos demais membros da família, né? Então, todos ali estão envolvidos nesse processo, nesse compromisso de educar as crianças. É um fato, assim, que eu sempre falo de memória, porque essa questão de eu ter migrado para cá me ensinou um pouco o que quem eu era, de fato, assim, o que me fez conseguir trilhar numa sociedade onde você chega e você não tem uma identidade, ou seja, não tem pertencimento. Então, até você se criar, se adaptar, adotar a cultura e conseguir viver de uma forma harmoniosa. Então, você consegue ver que não é só somente os valores da sua família consanguínea que te dá essa capacidade de você lidar com uma sexualidade, mas sim essas influências comunitárias que você vai pegando de um para outro, e isso vem na sua memória de infância, dizendo que aquela pessoa te falava dessa forma quando você fazia assim. Então, isso aqui é muito forte, realmente. Sim. Acredito que infância africana, embora eu não morei no interior, eu morei na cidade, mas mesmo na cidade, o bairro que a gente morava, eu era um bairro tradicional, que a gente chama, como essa enraizada naquela coisa de comunidade, que todo mundo está junto. E quando vocês trouxeram, né, vocês que trazem isso em vocês, essa bagagem, essa memória, isso forma vocês como pessoas africanas. Vocês tiveram medo? Como é que foi essa decisão de vir para um país como o Brasil? Como é que é, e como é que isso se distancia, né? Às vezes pode ser tão desafiador. E como que vocês conseguem conjugar, né, toda essa riqueza cultural, histórica, né, de valores, de experiência de vida que vocês trazem, com viver num país em que esses valores eles não são praticados de uma forma ampliada, né? Eles inclusive, são combatidos. A gente vê como que o nosso desafio de educar nossos filhos aqui é grande, porque a gente muitas das vezes não consegue se formar e se forjar enquanto comunidade. É um desafio diário que a gente assume. Então, como foi para vocês essa decisão de vir do Senegal para cá? Como é para vocês educar os filhos de vocês, ou melhor, a filha de vocês, segundo essa perspectiva tradicional, que se choca com a realidade que vocês encontram aqui? Deixa eu só contribuir antes dela falar, porque essa pergunta já me pega de dois lados, porque eu tenho outra família, que além dela, que é uma africana do Brasil, ou seja, eu vivi como africano no Brasil, como africano no Senegal. Então, de certa forma, eu posso comparar, tipo, o que eu convivo para poder transmitir os valores da africanidade para meus filhos, como nossa co-irmã brasileira, digamos, nascida no Brasil. Primeiro, medo não teve, porque foi uma opção, mas não era uma opção, talvez, na vinda de você criar uma família e tudo mais. Aconteceu, não algo que você planeja, mas algo que ocorreu e você assumiu que dá para fazer uma família aqui. No entanto, você tem uma certa, como você bem mencionou, uma certa realidade de conflitual na questão da abordagem, o que é o valor da família, o que é o conceito de família e organização, em relação à realidade que você encontra, embora uma família, digamos, de africanos do Brasil, mas que tem um âmbito de, digamos, de valores que não são africanos, dessa formação, que é um valor um pouco mais ocidentalizada. Aí você gera um conflito na questão da abordagem. E quando surgem os filhos, de fato, gera
digamos assim, os conceitos de repassar esses valores ficou um pouco mais complexo, porque na nossa cultura, como ela bem mencionou, a figura da mãe, na questão da base familiar e da estrutura da família, ela é muito mais rigorosa, muito mais presente, muito mais formadora do que a figura do homem em si, do pai. Isso por questão de memória daquela sociedade formada na base de uma matriarcal, ou seja, a presença da mulher é muito forte na nossa formação. A importância da mulher é muito forte. Então, quando você não consegue, eu usei um recurso, talvez, essa imersão vai ser difícil, até eu usar recursos para poder fazer uma barreira e mostrar um outro lado. E seria, talvez, a imersão que eu adopto é viajar. Pego as crianças e viajo para outro lado. Porque aí começam, ou eles próprios começar a pegar dos dois lados, assim, para ter se embasado que há uma diferença de abordagem. Como a estrutura familiar é formado na origem africana raiz em relação à realidade da adaptação brasileira. Internamente, aqui, como a nossa filha, ficou um pouco mais fácil, porque, embora ela toda hora ela nos fala, eu sou brasileira. Então, aquela coisa. A gente consegue um pouco, assim, fica muito mais fácil do que alguém que não tem tanto conhecimento da outra cultura, você conseguir transmitir. Até muitas coisas são mais de convivência do dia a dia, daquela situação de você explicar hierarquização, responsabilidade um pelo outro, a imagem da comunidade, que você é de uma família que tem uma história genealógica muito comprida, que tem valores, que tem comportamento, valores humanos que devem ser preservadas, não só pela sua própria pessoa, mas pela memória da família, entendeu? A gente costuma muito falar isso, você é de uma família Jenny, de uma família Camité. Quem não entende, talvez não vai, mas meu pai e minha mãe, não, tem 40 gerações atrás, que tem histórico, então você não pode fazer qualquer coisa, você não pode se comportar qualquer coisa, você compromete toda uma comunidade, então não é bem assim. Então, para ele ficou mais fácil, né, para mim, porque eu, na verdade, eu cheguei aqui, eu vim aqui no Brasil porque o cara não me deixou lá, né, a gente se casou, aí por isso que eu veio aqui no Brasil. Mas, na verdade, para falar a verdade, no início, quando eu cheguei aqui, não era tão fácil para mim, porque eu cheguei aqui, tive que morar sozinha com ele só, porque eu tive minha filha aqui, e ficou muito difícil, porque eu morava numa casa, como eu falei, uma casa grande, numa família muito grande. Então, eu cheguei aqui, tive que morar sozinha com ele. E, de manhã, ele me deixava em casa, ia trabalhar, eu dentro de um apartamento, comparado com aquela casa que eu morava. Aí, na verdade, eu chorei muito no início, né? Porque no começo eu não falava a língua, bom, até agora, né? Aí eu estou me virando. Fala muito bem. Então, eu não falava a língua, eu ficava dentro de uma casa, de um apartamento, eu diria, né? Sozinha. Aí ficou muito difícil mesmo no início. Mas depois, né, eu fiquei me adaptando, né, porque eu sou uma pessoa muito aberta, né, muito curiosa também. Aí eu comecei a aprender um pouco a língua. E, na verdade, as coisas começaram a melhorar quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Porque aqui tem uma comunidade africana, senegalesa, que mora aqui. Temos famílias aqui, então a gente, de vez em quando, né, eu ia frequentava as senegaleses, as pessoas da mesma cultura, e as coisas ficaram mais fáceis, né? Então, aí, depois, com o tempo, conhecendo as pessoas e tentando também para poder viver, eu fiz de tudo para tentar viver a minha cultura aqui, né? Então, a gente se encontrava fazendo as festas juntas, e também até agora, eu
por exemplo, eu estou fazendo uma coisa que faz que a gente fica vivendo um pouco, tipo, como a gente vive lá no Senegal, porque eu faço comida típica do Senegal, eu convido meu cunhado que vem aqui de vez em quando, que a gente se lembra de muita coisa, né, que a gente vive. Então, aí depois que quando eu estava lá também, eu ganhei aqui minha filha. Mas eu tenho aquele medo tipo, da criação. A criação até fica mais fácil, porque o meu marido é senegalês, eu também, a nossa filha, a gente mora sozinha com ela, então a gente pode transmitir nossos valores para ela, mas sempre que ela vai pegar de fora, mas a gente sempre fica conversando com ela, porque, na verdade, eu quero que ela pega, eu sei que ela vai pegar dos dois lados, mas pelo menos que a gente está aqui para conversar com ela, o que ela pode, o que ela não pode, porque até a língua a gente fica fazendo de tudo para ela poder falar a língua, entendeu? A gente fica conversando com ela, a gente até fica tipo fazendo brincadeira para ela poder aceitar isso, porque como a Abdul falou, às vezes ela fala, eu sou brasileira, brasiliense, até onde ela nasceu, ela fala isso. Então a gente fala, tudo bem, mas você também tem sangue senegalês, sangue africano. Então a gente conversa sempre com ela para ela se adaptar. E quando a gente reza, a gente chama ela para fazer, ela reza, sempre ela pergunta, mas a gente tem que sempre explicar para ela que ela é isso, entendeu? Que ela tem que entender isso. É verdade que ela nasceu aqui, mas as raízes dela, a cultura dos pais, a cultura dela é isso. E não é fácil, mas a gente fica é assim mesmo. Então, para fazer de tudo, para ela pegar, então eu trouxe tudo que é cultura lá no meu país, culinário, vestimento, tudo, aí para ela, de criança, que ela cresce com isso, para poder, pelo menos, saber que ela tem, verdade, ela tem duas partes, né? Ela vai ter que aceitar também que ela é senegalesa, né? Não é tão fácil, mas eu também gostaria que a gente faz o seguinte, a gente leva ela de férias lá no Senegal, de vez em quando, para ela poder, como se fala, interagir, né, com os primos, porque criança pega rápido, né? Ela vai poder interagir, saber que ela tem família, que a família é grande, que ela tem avós, que ela tem primos, que é a terra dela, ela tem que entender tudo isso, entendeu? Aí porque, na verdade, tem pais que levam os filhos lá no país para ficar lá, porque, na verdade, eu tenho irmãs que moram nos outros países do mundo, mas elas levam os filhos desde criança no Senegal, para que eles peguem a cultura, a religião e tudo. É quando eles vão ficar com a maioridade, para eles voltarem aí para poder continuar a estudar aqui e viver a vida dele, para pelo menos eles pegar, porque é difícil a criança crescer aqui, ficar aqui, com certeza, mesmo se vai pegar, não vai pegar muita coisa. Então, o meu medo é isso. Aí, por isso que sempre a gente conversa sobre isso, que a gente faz tudo que a gente pode para ajudar. Mas eu, graças a Deus, agora já que eu me adapto rápido, às vezes eu sou mais brasileira que senegalês, de vez em quando, mas... Eu acho que essa possibilidade de arvorecer, né, já que a gente está partindo desse modelo da raiz, isso é, sem dúvida, né, de circular, de estar em diáspora, né, isso é uma possibilidade que foi dada a partir do momento que você conhece suas raízes, de não se perder, né? Então, você tendo essa raiz bem fincada, você tem onde se nutrir, tem onde voltar para casa, sabe quais são os valores que sustentam a família, como vocês trouxeram, né? Não apenas a família pai e mãe, mas a família de gerações anteriores. Então, tem uma base sólida, fortalecida, porque estar
no convívio, né, a partir principalmente da relação escolar, é uma ameaça. É uma ameaça a esses valores tradicionais. Ouvindo vocês, eu lembrei muito do livro Espírito da Intimidade, de uma autora também do continente, chamada Sobofu Somé. Ela é de Burkina Faso. E ela falou exatamente isso que você trouxe, Hadi. Como foi difícil pensar e viver em um apartamento, apartada da família, longe da família, quando ela tinha toda essa configuração, né? Inclusive a família tinha um temor, como ela iria viver sozinha numa casa? Isso que aqui no Ocidente é tão valorizado, né? Você casa, você quer ter a sua casa, sair da casa dos pais, e você passa a ter outra referência, né? E quando você vem de uma base como a que vocês trouxeram e vieram, isso é um choque muito grande. Isso causa, sim, esse temor. Mas que bom que vocês estão conseguindo manter firme esse compromisso, esses valores. Como é o nome da filha de vocês? Eu não perguntei. Aissatu. Aissatu. Então, Aissatu Diarru. Aissatu Diarru. Ela pegou vários nomes, na verdade. Aissatu Diarru Awa. Aissatu Diarru Os Awa. dois nomes dos pais, isso. Lindo. Esse nome, esse gesto de nomeá-la, inclusive trazendo o pertencimento, é um gesto de manutenção da história e passagem para ela de um lugar de referência no mundo, que é o lugar que vocês também receberam, né? Então, a gente, africanos em diáspora, nós temos feito um movimento aqui de nomear nossos filhos com nomes africanos. E isso, para a gente, é um gesto de compromisso, de mostrar para eles de onde a gente tem, para onde a gente tem que olhar e onde a gente tem que buscar nossas referências. É muito importante que a gente siga esse caminho. Muito obrigada. Pois não, Abdu. Para fechar aqui, essa questão do nome, né? Eu achei fundamental, porque é uma coisa que eu aprendi isso no Brasil aqui, por mais que eu seja lá do outro lado, porque essa questão do pertencimento eu só consegui assim, assimilar bem quando eu cheguei no Brasil. Eu me perguntava por que o meu nome é Abdulaziz, que não é um nome africano, é um nome de origem árabe. Então, meu pai tinha um nome, minha mãe e meu pai têm nome africano. Aí você faz a leitura, você vê o efeito da colonização religiosa. Sim. Aí eu resolvi inverter, do que todos os meus filhos iam ter nomes africanos típicos. Então, só um comentário. Isso é como se você estivesse lançando uma seta, uma bússola, dizendo para eles, ó, o caminho é esse aqui. Não se confunda, a gente não vai mais ceder. O nome do meu filho também é de origem iorubá, Alade. E a gente tem como primeiro registro, né, como primeiro lugar no mundo, a forma como você chama, como você evoca seu filho. Então, é importante que eles saibam. É muito importante esse gesto, né? E eu só tenho a agradecer a vocês. Muito rica essa partilha. As pessoas estão comentando aqui, né, no nosso site, no nosso bate-papo, melhor dizendo, nosso chat, falando de quanto está sendo enriquecedor ouvir vocês. E eu já tenho aqui um pedido pessoal. Eu quero saber onde que eu vou encontrar vocês no Rio de Janeiro, porque eu vivo aqui, né? E eu gostaria muito de conhecer vocês pessoalmente. Aqui a gente mora aqui na freguesia, acho que é aqui em Jacarepaguá. É perto. Eu moro no Engenho de Dentro, é pertinho. Bom, tem a Catiúcia falando aqui da importância de ouvir vocês, Nina Silva trazendo também aqui o fortalecimento para a comunidade. Estou tentando aqui acessar mais depoimentos. Bom, agora eu vou agradecer vocês mais uma vez e vou chamar um outro casal, né, que está trazendo aqui uma perspectiva de família africana, né, que é uma família que vive aqui no Brasil, né, nascida aqui no Brasil, mas que também se reconhece como família africana. É o Sankofa Family,
que é o Rafael e a Mariana, pais da Ana Helena, da Areta e da Amara, para estarem também dividindo um pouco conosco a respeito dessa criação e dessa construção de família, povo e comunidade. Tá bom? Muito obrigada, Abdu e Hadi. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Rafael e Mariana, queria ouvir vocês trazerem um pouco para a gente a respeito das perspectivas e das referências que vocês trazem para inspirar vocês na construção da educação dos filhos de vocês, das filhas, e na afirmação de uma família sankofa. Como que se deu esse processo? Pode falar. Bom, boa tarde, gente. Está muito feliz de estar aqui. É muito gratificante participar de um momento como esse. É enriquecedor demais ouvir uma história de uma família que é do continente, que está vivendo aqui com a gente. É muito bonito ver essas relações se estabelecendo, então a gente está muito feliz. E a gente, enfim, a gente espera que a gente possa contribuir com esse movimento todo que está acontecendo. Bom, eu sou a Mari, eu tenho 29 anos, temos aí as nossas 3 filhas, eu tenho com o Rafa. E, bom, eu acho que foi muito interessante, assim, ouvir o relato deles, porque eu acho que ele vem realmente para abrir esse nosso lado da conversa, né? Eu sou de uma família, não fui criada pelo meu pai, minha mãe casou com meu padrasto, e meu padrasto não era um homem negro. E aí você já vê aí a questão da eugenia, da miscigenação. E a minha mãe até hoje, ela repele muito tudo que é negro, né? Tudo que é preto, tudo que é africano. Então, toda a minha construção como mulher africana, ela vem da minha vida adulta, do momento que eu gerei a minha primeira filha, né? A nossa filha mais velha, ela é filha do Rafa, de um outro relacionamento, também com uma mulher preta. Então, durante alguns anos, a gente não conviveu com ela. E a nossa primeira gravidez, a nossa primeira gestação de filhos mesmo, foi com a Areta, que hoje tem 4 anos. E foi nesse momento, quando a gente sofreu várias questões ali durante o parto, várias questões ali nesse momento da gestação, questões financeiras, né? A realidade do nosso povo, infelizmente, aqui no Brasil, de muitos de nós, que a gente entendeu que a gente não era aquilo que sempre disseram pra gente. Então, foi nesse momento que a gente entendeu que se a gente continuasse perpetuando a educação que a gente recebeu, por mais que a gente venha de lugares diferentes, se a gente continuasse perpetuando isso, as coisas não iam dar certo, que a gente ia continuar, os resultados também seriam os mesmos. E era isso que a gente não queria. Então, foi muito interessante que a gente teve a Areta. Quando a Areta tinha 2 anos, eu engravidei da nossa segunda filha, e quando a Mara nasceu, a Ana veio morar com a gente. Então, de uma filha, a gente partiu para 3 filhas, e nesse momento, quando a gente conseguiu, não sei se esse é o termo mais correto, mas se aquilombar nesse sentido, que a gente conseguiu implementar essa educação sankofa, né? E isso é uma construção, principalmente vindo de um lugar onde você não tem referências, né? A gente vai falar um pouquinho sobre referências, é muito desafiador mesmo, a palavra é realmente essa. Uhum. O Rafa, a gente vai falar um pouquinho. Não, vou falar. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos e, ao contrário da Mariana, eu fui criado numa família preta brasileira. Minha avó, mulher baiana, preta, de axé, veio para São Paulo. Eu sempre me emociono quando eu falo disso, ainda mais depois da história que Cadi e Abdu compartilharam com a gente, porque eu cresci nesse esquema de comunidade, né? Nós somos da favela, minha família toda é uma família da comunidade lá daqui de Santo André, da cidade de São Jorge. E quando Abdu e Cadi trazem essa questão de comunidade, de criar crianças, de se responsabilizar por crianças como comunidade, eu posso dizer que eu vivi isso dentro da comunidade, onde a minha avó foi uma das primeiras pessoas que chegou e criou esse padrão ancestral de educar crianças, né? Então, nós éramos crianças livres, nós frequentávamos as casas de nossos vizinhos, frequentávamos as casas das nossas vizinhas de axé, que ficavam em casa cuidando da educação das crianças. E eu cresci dentro dessa
dessa comunidade, né? Dessa ordem de comunidade. Porém, nós fomos muito atravessados por esse esquema colonizado de educação no desenvolvimento. Então, o período da minha adolescência até o início da minha vida adulta, eu me desconectei muito desse senso de comunidade. E foi aonde eu parti para coisas que não me representavam, me desconectando de mim mesmo. Então, eu era jogador de futebol, eu viajava muito, eu conheci muitos estados no Brasil, fui para fora e eu comecei a entrar numa lógica muito ocidental, sem saber disso, sabe? E desvalorizando essa lógica de comunidade que eu aprendi na minha primeira infância. Então, quando eu fui para esse caminho, eu me desconectei totalmente de mim até a época que descobri que a mãe da Ana estava grávida. Então, como eu não tive também um pai presente, né? Como eu tive esse esquema educacional e eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu ia ser um pai presente para as minhas filhas, ali foi onde eu comecei esse movimento de me reconectar comigo mesmo, largando alguns costumes e vícios que eu tinha adquirido no longo da minha caminhada de vida adulta e me responsabilizando pela educação e a formação da minha filha. Porém, fui impedido disso uma grande parte do tempo e quando eu conheci Mariana, que nós tivemos Areta, foi quando eu comecei também de novo, né? Eu comecei a me reconectar comigo mesmo. Comecei esse movimento novamente, né? Tivemos Areta e na gravidez da Amara foi onde nós começamos a discutir essa brasilidade, né, que é tão empurrada para nós e não nos representava. Uhum. Então, a partir das nossas discussões, a partir das nossas conversas, nós começamos a nos reconectar de modo efetivo com a África, né? Com os costumes, com as tradições, com a história real. E foi onde nós começamos a trazer essa lógica para a educação das nossas filhas. Uhum. Então, a partir daí, a partir de eu me reconectar, de nós nos reconectarmos com as nossas africanidades, com a nossa história, com a nossa cultura real, foi quando as coisas da nossa família começaram realmente a acontecer. Uhum. Que foi quando a Mara nasceu, foi quando Ana veio morar efetivamente conosco e foi quando nós começamos a trazer esses conceitos para a educação das nossas 3 meninas e para a nossa reeducação também. Sim, acho que esse era o ponto que eu ia trazer agora, né? Quando eles falam de raízes, né, de você se reconectar e de você ampliar essa família, quando a gente fala de referência, no nosso caso, as referências da educação que a gente busca hoje para as meninas é isso. Por vários motivos e por uma coisa que independe de nós e da maioria do nosso povo, a gente não teve bases, ou em algum momento essas bases se perderam, para trazer essa educação afrocentrada e africanizada. Porém, hoje, com a internet, com esse conteúdo, com pessoas estudando, a gente consegue ampliar a nossa família nesse aspecto. Então, hoje, o Rafa, a avó dele não está mais viva, já partiu para outro plano. Infelizmente, eu não consigo contar com a minha família consanguínea, mas a gente consegue ampliar a família nesse aspecto. Então, é muito bonito, porque desde ontem a gente está se conectando com várias outras pessoas. Ontem, a irmã Fabiola trouxe um relato maravilhoso sobre a maternidade dela, e aí mais tarde a gente teve também aquela outra moça que eu esqueci o nome da irmã, mas ela falando sobre a questão da alimentação, e para quem em algum momento não teve instrução nenhuma, de repente você se vê amparado por pessoas africanas do mundo inteiro, sabe? Então é muito bonita essa reconstrução dessa relação familiar, a gente mudar a nossa visão, como a Hardy e o Abdul trouxeram. Não é só quem nasceu de sangue, e quem nasceu de sangue também de outras formas, também pode cooperar, também pode educar essas crianças junto com você, sabe? É realmente uma construção coletiva de comunidade, diferente do que a gente foi ensinado no Brasil, segundo essa perspectiva ocidentalizada. Então, acho que é mais ou menos por aí.
Tem um adincra que vocês usam o adincra, o Sankofa, mas tem um adincra que eu usava no Alfabetizar, que é o quem não sabe pode saber aprendendo. Eu acho que o compromisso que a gente tem é aprender em comunidade, né? Resgatar esses valores, né? Buscar o que ficou para trás, fazer justamente esse movimento de Sankofa. Esse é o nosso compromisso. E nisso a gente vai se curando junto, né? Isso que também é uma coisa muito forte, muito importante, que à medida que a gente se compromete com a educação dos nossos filhos, a gente também está cuidando da criança que nós fomos, né? Dos pais que talvez não tivemos presente ou da forma que precisávamos e gostaríamos. Então a gente promove um cuidado que é um cuidado ancestral, uma reparação ancestral. Queria que vocês também, por favor, trouxessem um pouco... Ih, gente, espera aí. Falassem um pouco mais da educação, né? A educação, tanto no sentido formal, né? Essa educação que vocês trouxeram familiar, agora uma educação mais no sentido escolar. Como que é para vocês? Porque eu tenho uma visão da escola como sendo esse espaço de confronto, né? Não é que eu tenha, a partir de estudos, a gente vê o quanto que a escola é justamente o espaço em que nossas crianças vão ser primeiro confrontadas de forma muito veemente, esmagadas, né? Ou tentando esmagá-las pelo racismo. Então, como que vocês lidam com isso, com as filhas de vocês? Eu acho que essa construção, ela é bem recente pra gente, porque como a gente tem as nossas duas mais novas ainda, elas pegaram um período da pandemia muito latente, né? A mais nova nasceu na semana que a pandemia começou, e a do meio tinha ido pouco tempo para creche ainda, que é uma questão muito do cuidado e tal. Essa coisa mais acadêmica, mais pedagógica, mesmo a gente pegou essa fase junto com a Ana, que agora está com 8 anos e está no 3º ano. Nós vivemos num bairro, na cidade de Santo André, que fica em São Paulo, que é um bairro um pouco mais elitizado. Primeira coisa foi a nossa escolha de vir para cá, né? Porque é aquela coisa, se você for ficar no bairro periférico, você tem todas as questões de você estar perto da favela, enfim, a gente sabe todas essas questões. Então a gente falou, ok, vamos para um bairro um pouco mais tranquilo, para a gente conseguir uma escola que tem um pouco mais de estrutura. E até hoje, assim, a gente se pergunta o tempo inteiro se essa realmente é a escolha certa. Porque do dia que a Ana entrou na escola até o dia que ela entrou de férias, a gente enfrentou centenas de problemas. A gente tem desde as pequenas questões, como a gente diz pequena, porque quando a gente se depara com a grandiosidade de educar uma criança, a gente entende que uma criança branca chamando a sua filha preta de feia é o menor dos problemas. É muito pior quando você pega uma professora tentando calar a cultura dessa criança. É muito pior quando você vê ali todo um programa dizendo você tem que ensinar história africana para todas as crianças. Não é só para criança preta, é para todas as crianças. Mas a sua cultura, a cultura da sua família é sempre uma coisa, leva um livro lá em casa, sabe? Então, a gente começou a pensar em como a gente ia rebater isso, porque existe uma lei que nos obriga a matricular a nossa filha nessa escola, né? Nessas escolas. Então, como que a gente pode fazer? E, mais uma vez, a nossa rede de apoio, essa família, nos ajudou produzindo conteúdos, a gente foi conversando. Então, hoje a gente tem uma coisa de fortalecer essa educação. Então, a gente tem matemática na escola? Tem a matemática na escola. Mas e aí? Como que a matemática é para o nosso povo? Né? E aí a gente teve que estudar de novo, porque nós somos formados nessa escola que diz que a medicina é coisa de grego, que diz que nosso povo não contribui de forma nenhuma. Então a gente teve que reaprender isso, né? A gente teve que aprender história africana. A gente está tendo, né, uma construção. A gente tem que entender o que é a matemática para o nosso povo, que a nossa matemática não é um simples 2 mais 2, que ela está ligada com física, com astronomia, com arquitetura, e quando a gente traz isso para nossa filha, né, para a Ana, com seus 8 anos, ela entende que ela é potente, ela entende que ela pode sim compreender aquilo que está sendo dito na escola, de forma didática, de forma geral, mas porque ela tem isso dentro dela, ela tem o gene da genialidade dentro dela. Então, ela consegue distinguir isso ela consegue absorver e distinguir isso de uma outra forma. É isso. E a construção, a reconstrução dessa comunidade que nos cerca, né? Esse povo preto que orbita ao nosso redor, né? O que nós temos feito de forma efetiva para basear a educação das nossas filhas é trazer essas referências palpáveis, essas pessoas que existem, essas pessoas que estão fazendo parte do convívio delas, para que elas se auto-reconheçam nessas pessoas, né?
Então, o que nós estamos criando hoje também é uma comunidade forte, uma rede de apoio, via internet, presencialmente, a gente viaja para a casa dos nossos amigos pretos vêm para nossas casas com as suas crianças. Esse conceito que nos veio e essa responsabilidade que nós temos sobre as nossas crianças pretas, não só as nossas filhas, mas as filhas dos nossos amigos, as amiguinhas, as colegas da escola da Ana, da sala dela, que estão de reforço. Então, essa responsabilidade que vem para a gente sobre essas crianças pretas faz com que a gente se torne uma comunidade e que as crianças, as nossas filhas, elas cresçam com essa referência do poder da pretitude, do poder das nossas africanidades. E uma coisa muito importante também é que nós não ensinamos só a matemática em si, essa matemática convencional que a academia ensina a gente a trabalhar para os outros. Nós ensinamos, sendo autônomos, o valor da autonomia para a emancipação do nosso povo, de nós criarmos essa economia inteligente, de nós consumirmos de nós mesmos, de nós criarmos coisas, criarmos serviços, porque a educação que as nossas crianças recebem e a educação que nós recebemos é para trabalhar para a empresa da branquitude, né? Sim. Então, hoje, nós ensinamos as nossas filhas já de base, que é uma coisa que eu aprendi depois dos meus 30 anos de idade, hoje nós passamos para nossas filhas a importância da autonomia dentro da sociedade, do projeto de emancipação, de reconexão com o nosso povo, né? Então, quando nós ensinamos a matemática para Ana, quando nós trazemos matemática para Ana, nós trazemos a história da matemática para Ana, aonde ela se deu realmente, de verdade, sabe? Nós tiramos aquela falsa autoria, né, por meio desse assalto histórico dos gregos e trazemos de volta para os nossos ancestrais, que é o que nós, pessoas pretas, temos que saber. Essa reconexão com a nossa história faz com que as nossas filhas elas tenham referências, sim, reconheçam nessas referências, né? Referências que basearam as coisas mais positivas da nossa sociedade até hoje, bem como ética, bem como arte, bem como tecnologia, civilidade, a ação da civilização de forma potente, né, evolutiva, comunitária, e tudo isso vem de África. Então, nós trazemos isso para elas, nós trazemos essas referências para elas, tirando elas do meio dessas referências da branquitude, de que tentam atravessar a todo momento e invisibilizando a nossa cultura, sabe? Então, nós apresentamos as histórias das rainhas africanas para as nossas filhas, nós apresentamos as histórias dos reis africanos para as nossas filhas, dos reinados, das famílias, do esquema de comunidade, e exercemos esse esquema de comunidade na nossa casa e com a comunidade que nós estamos formando ao nosso redor, né? Então, isso tem atravessado elas de uma forma muito potente e faz com que elas lidem com essas microagressões e as macro também de uma forma completamente diferente do que nós lidamos. Isso molda, isso fortalece a autoestima delas porque elas têm referências que se parecem com elas. Elas sabem a história do nosso cabelo, elas sabem a história da humanidade, elas sabem a história dos mouros se mudando para a Europa, elas sabem o porquê desse sistema capitalista existir, como ele existe de base, sabe? E sempre colocando a referência do nosso povo como realmente uma cultura potente e que realmente pode fazer a diferença e trazer esse mundo de volta para uma civilidade evolutiva, positivamente evolutiva. Então, nós fazemos esse movimento de Sankofa na educação das nossas filhas, na nossa reeducação, para dar base para elas enfrentarem esse sistema social que está aí vigente hoje. Sim. Isso é, na verdade, um projeto, né, de povo, né? A gente está aqui se colocando enquanto povo, enquanto comunidade,
e resgatando as nossas verdadeiras riquezas e um legado que é nosso e que precisa ser transmitido para os nossos filhos, para a gente sair desse lugar da negação de uma unidade, de nossa humanidade, para a gente sair desse lugar comparativo em relação ao Ocidente, para a gente, de fato, exercer aquilo que vocês tão bem trouxeram, que é a nossa autonomia e nossa soberania, enquanto povo, enquanto indivíduo, enquanto comunidade. Então, eu quero, nesse momento também, agradecer a vocês pela partilha, pelo compromisso, porque eu acho que é isso, a gente também tem que poder reconhecer, né? Reconhecer quem está disposto e quem de fato está comprometido em fazer. Porque não basta só a gente acessar esse conhecimento. Esse conhecimento é uma convocação, né? Ele exige de nós uma mudança, uma postura, um compromisso ético com a nossa comunidade, com a nossa ancestralidade. Então, é muito bom ouvir vocês e que todos aqueles que hoje, né, estão aqui ouvindo possam se sentir encorajados, cada vez mais fortalecidos a manter o nosso compromisso, porque nós educamos nossas famílias, nossas crianças e nós mesmos para nos mantermos de pé, para mantermos a nossa cabeça erguida, mantermos nossa coroa sobre nossos oris, né, para a gente saber que existe sim uma realeza africana e que nós somos os herdeiros, os descendentes dessa realeza que exige não só uma fala, mas um compromisso. E é isso que eu tenho visto aqui. Parabéns, as famílias de vocês são famílias que inspiram, são famílias que nos mostram como é importante a gente estar centrado nas nossas raízes africanas, naquelas que nós herdamos e naquelas que nós estamos novamente plantando, né? Naquelas que nós estamos ali construindo, regando a cada dia. Bom, eu vou, nesse momento, abrir, saber se tem algumas perguntas, né? É o momento da gente ouvir também quem pôde nos acompanhar até aqui, saber se as pessoas ficaram com algumas dúvidas, ou tem algum comentário, enfim. Thaísa pode me ajudar, Thaísa, desculpa, nesse sentido. Vocês estão sendo muito parabenizados aqui, todos vocês. Boa tarde, sou Faravaz, parabéns por essa linda família. Gostaria de perguntar, como ajudar os filhos, ou conseguir auxiliar os filhos a escolherem as suas religiões na diáspora? Gostaria de ouvir as duas famílias. Vou começar com a Abdu e com a Hadi, por favor. Então, obrigada. Eu acho que, para mim, eu já falei isso antes mesmo, sobre a religião. Porque, para a gente, criança nasce com a religião do pai, né? Na nossa religião. A criança nasce com a religião do pai. Mas já que a gente é todos muçulmanos, então fica mais fácil. Porque, na verdade, fica um pouco difícil quando a gente está fora do nossos, como você fala, do Senegal, tipo, da nossa cultura, da nossa família, tudo fica mais difícil. Porque onde a gente mora, a gente é muçulmano, certo? Que a gente pratica em casa, mas fora é outra coisa. A criança fica se perguntando. Mas eu acho que o que eu faço, já que a gente que fica mais tempo com eles, com as crianças em casa, a gente fica praticando, a criança vendo e aprendendo. Porque quando eu rezo, porque na nossa religião a gente reza 5 vezes por dia. A cada vez que eu rezo, eu chamo minha filha para ela rezar comigo. Às vezes ela fica me perguntando, mas sempre explico para ela que essa aqui é a sua religião. Às vezes ela fica mais pergunta, mas a gente conversa. Porque não é uma coisa que você vai falar que... porque a criança sempre quer saber por que isso. Aí eles querem entender. Mas eu acho que o mais fácil, por enquanto, sendo criança, porque quando vai ficar maior, que ela vai ter que aprender coisas, o nosso livro santo, tudo isso ela vai entender melhor. Mas, por enquanto, o que eu faço, quando eu rezo, eu chamo ela para rezar, aí ela vai crescendo assim.
Aí depois, aí aprendendo dela mesmo o que ela tem que aprender para poder entender a situação. O que eu queria, vou aproveitar até essa pergunta aí, responder o Ile Malo fala sobre religiosidade, vamos dizer, espiritualidade, porque eu chamo de espiritualidade porque, para mim, assim, não existe uma disfunção, às vezes as pessoas não entendem. Até ela, quando eu explico isso, às vezes a gente entra em discussão, porque existe uma questão daquela Islã que é vendida aqui na questão da sociedade moderna do século XXI, XIX. Mas a minha religiosidade islâmica, ou seja, da questão do monoteísmo em si, eu vou me fazer imersão lá na época do Atom, ou seja, eu volto no Egito Antigo. Aí, às vezes, gera um conflito, mas em toda a minha religião, porque eu aprendi o Islã sozinho, eu nasci numa família dita islâmica, mas eu não praticava quando eu era lá. Embora eu praticava minhas religiões de, digamos, práticas que a gente chama culturais africanas, de ir em terreiro, fazer despacho, tomar banho de purificação, de proteção e tudo mais. Isso para a gente... Aqui é chamado de religião, para a gente é a essência do que a gente é. Ou seja, na minha etnia, que é o Lebu, que é uma história de migração desde Egito Antigo até chegar no Senegal, nunca aceitou o sistema de reinado e tudo mais, a gente é muito enraizado nisso. Ou seja, vou abrir minha gaveta aí, está cheio de banho aí para tomar. Então, tem essa de... mas depois eu vou falar por que eu não faço essa desconexão. Porque eu estou muito conectado da questão da africanidade, da religiosidade africana, quanto à questão do monetismo. E quando eu faço a conexão, às vezes eu falo para ela, mas se Allah diz que tem 99 atributos, e nós também no Lebu temos nossas 99 entidades. Vamos dizer assim, então uma coisa está se correlacionada à outra. Nada mais é uma manifestação divina, com cada uma com sua propriedade. Então não tem nenhuma disfunção entre o que eu me enxergo como ser e o que, digamos, se adotou como modernidade. E isso está muito ligado à história da Islã. Como o Islã surgiu na África, como o Islã está dito que foi divulgado na África à base de chicote, o que de fato não é. Porque eu sempre falo isso, gente, não tem como, porque na época que o Islã chegou, era o apogeu dos impérios africanos. Então não tinha como bater ninguém para aprender. Ainda mais na época do Império do Songhai, da época do Império do Mali, que era a hegemonia africana. Então, um pouquinho que isso. Aí você vai voltar lá em Atom, lá no Egito Antigo, que você vai ver o espírito do monoteísmo, ela já estava no Egito Antigo, exatamente da culto da divindade Atom em relação à questão da divindade de Ra. Então, esses conflitos que às vezes as pessoas têm dentro delas, isso até nos países africanos, eu não tenho. Eu me libertei porque eu me fiz uma imersão própria para saber o que é, dentro da minha africanidade, o que é de fato está em uma correlação entre o que chama de religião monoteísmo islâmica. Eu ensino, eu posso dizer que eu aprendi lá, mas eu não praticava lá. Eu fui praticar, digamos assim, absorver essa religiosidade aqui no Brasil, quando ninguém me obrigava, quando eu tinha um livre arbítrio, digamos, de eu tomar essa direção. Sobre os filhos, também eu faço o mesmo processo. Explico, dou ensinamento e aquela coisa do que você tem que dar a fundamentação. E isso ela vai amadurecer, porque se você obrigar, fica uma coisa meio que sem sentido. Se a religião diz que é uma aceitação livre, espontânea, você não tem que obrigar a pessoa. Mas você vai dar as fundamentações. Quando chegar numa idade de maturidade, ela vai saber, de fato, dentro de tudo que eu tinha como escolha, deixa eu pesquisar eu mesmo como eu fiz.
que serve para mim como modelo de vida religiosa, entendeu? Hoje ninguém me fala, tipo, vai tomar seu banho, vai fazer seu despacho, vai fazer isso. Eu mesmo levanto e faço. Mas ninguém me fala, vai fazer sua oração. Eu faço, porque a minha relação é com eu, como indivíduo, é o criador, certo? Então, preciso de uma influência. E eu acho que isso tem que ser, assim, você dá o embasamento, a questão cultural de defesa nossa, que a gente aqui chama de candomblé ou de outro nome, que para nós é como é que eu vou dizer? Eu não chamo de religião, mas eu chamo da minha identidade. Entendeu? Então faz parte da minha identidade. Pode ser cristão, pode ser muçulmano depois, mas antes eu sou aquilo ali, entendeu? Perfeito. É muito importante ouvir essa abordagem a respeito do que é a interpretação do candomblé numa perspectiva da africana do continente. Isso faz parte da sua identidade, isso é o seu ser, é a construção do seu ser, né? Então, isso não tem a ver com o campo da religiosidade, isso tem a ver com o campo da sua subjetividade, da sua identidade, da sua construção como pessoa, né? Como pessoa africana. Então, uma relação de cuidado, uma relação com a natureza, uma relação com as ervas, uma relação com os banhos. Isso tudo diz de uma sabedoria que foi compartilhada, foi apresentada e ela é, sem dúvida, ensinada, né? Levada adiante. E sobre a forma orgânica, como a Hadi, ela ensina a filha a cultuar a sua fé, né? Não é uma imposição, mas ao assistir você fazendo suas orações, né, o seu compromisso diário, ela está aprendendo também, para ela ir aos poucos tendo ferramentas para mais à frente fazer essa escolha também, né? Que, como o Abdu falou, dentro dessa perspectiva, não é uma imposição, é uma fundamentação que vai respaldar uma escolha mais sábia que ela vai ter na vida, na idade de maior maturação, né? Então, é esse ensinamento que eu acho que vocês estão trazendo como uma perspectiva de cuidado também, né? De fundamentação. Essa palavra foi muito importante. Bom, agora eu vou passar para o Rafael e Mariana. Por favor, como vocês lidam com a religiosidade e a transmissão dos valores religiosos ou espirituais para a família de vocês, para as filhas de vocês? Como pessoas em diáspora, a gente precisa tomar alguns cuidados, a gente entende isso, assim. Então, a gente também permite que a espiritualidade, ela se manifeste da forma como cada uma delas é. A Ana já tinha um contato muito maior com a cultura de terreiro, até pela família da mãe dela, então ela já veio com essa informação. A Areta e a Mara, elas não tinham tanto acesso a isso, elas estão começando a cultivar isso agora. Mas aqui a gente tem uma regra que nenhuma religião que depõe contra a cultura africana aceita aqui em casa. Nós viemos, eu especificamente, vim de um berço cristão, evangélico, e eu sei o quanto isso prejudicou a minha consciência racial e a minha criação de identidade como mulher africana, como mulher preta. Então, pelo menos nessa primeira infância, a gente o mínimo de acesso possível à cultura cristã, ao ideal cristão, à ideologia cristã, à visão de Deus e de vida cristã. E quando elas forem maiores, a gente acredita que elas vão ter mais maturidade para saber escolher. E falando assim, de uma forma bem sincera, a gente espera que o nosso trabalho tenha sido bem feito o suficiente para que elas não caiam nessas armadilhas. Mas a gente também entende que, a partir de um certo momento, elas vão ter ali o pano de fundo de cultura, do que elas aprenderam em casa, mas a escolha vai ser delas. Então, o que a gente está fazendo, o que a gente faz nesse processo até um certo momento, a gente pretende barrar o máximo possível a influência, principalmente de religiões cristãs. E a partir de um momento, quando elas tiverem um pouco mais de maturidade, elas vão saber se esse é o caminho delas ou não, de acordo com tudo que elas foram ensinadas aí, até, enfim, nas suas vidas. Nós também passamos para elas a visão histórica e como algumas religiões elas nascem historicamente nessa sociedade na qual a gente vive hoje e a aplicação dessas religiões no andamento da nossa sociedade. Então, o nosso país ele é muito conduzido
por uma religião que não nos representa, sabe? Que nós não representa pessoas como nós, não conta a nossa história, não fala a nosso respeito. Então, nós trazemos para elas o porquê do nosso país se movimentar e essa sociedade ocidental, né, esse mundo ocidental, caminhar segundo essas diretrizes e o que isso causa, o afastamento, esse desligamento às nossas religiões de matriz africana, o que isso tem causado de ônus à nossa sociedade. Então, a gente deixa bem explícito para que elas possam, com consciência, a partir da consciência, tomar as próprias decisões. Ótimo. Muito importante essa perspectiva histórica também da religiosidade, né? Para que a gente possa entender como que isso foi produzido, né? Que isso não é natural. Exato. Isso foi imposto sobre nós. E um dos primeiros gestos foi o batismo compulsório, né? Da gente ter, né, recebido nomes cristãos. Então, isso tudo também diz da nossa história e do processo de violência que fomos submetidos, né? Que os nossos antepassados também foram submetidos. Então, isso diz de um resgate também da nossa história e uma possibilidade mais vasta de escolhas mais acertadas que os nossos filhos vão poder fazer. Vou ver aqui também se tem mais alguma pergunta. Vamos saber aqui se chega mais alguma pergunta. Família, gostaria de fazer uma pergunta ao casal. São 2 casais, Giovânia Peixoto. Eles educam os filhos na língua tradicional africana. Então é para o casal do continente. Na língua tradicional africana da terra, qual é essa língua? Para o Abdu e para a Hadi. Vocês educam a filha de vocês numa língua tradicional? Aqui a gente costuma falar em Wolof, né? Uma das línguas nacionais do Senegal, mas que em sua maioria é falado por todo mundo. Como eu sou, digamos, de uma família Wolof e Lebu, ela é de uma família Soninké Pular, mas é mais... Então, uma mistura bem boa. Eu também aproveito para aprender também ao pular junto com ela. Então, é uma imersão boa. Embora, assim, ela, às vezes ela entende, ou seja, hoje ela entende tudo que a gente fala, mas, às vezes, quando ela quer negociar alguma vantagem, ela vem e fala em Wolof. Outra vez ela fala que não, só falo português, eu não entendo Wolof. Mas é assim, a gente, esse é o processo da maturidade dela, tipo, de pertencimento, de falar, eu falei, bom, ok, você está no ambiente escolar, a gente entende essa pressão toda, mas numa situação, digamos, que você já sabe que existe uma diferença, de fato, do que eu posso falar em determinado momento e o porquê que eu vou falar. Então, eu acho isso importante. E outro processo, aproveitando da minha família como mãe brasileira, eu não consegui a 100% essa proeza, certo? Até porque a própria mãe tem que aprender o Wolof. Algumas coisas, quando eram mais novas, aprenderam, mas chegando na adulta, começa um pouco mais o processo mais dificultoso, entendeu? Mas, assim, com a experiência das outras situações de famílias de imigrantes e tudo mais, a gente costuma falar o quê? Você chega numa certa idade, tipo 18 anos, 20, 21, a pessoa começa a propriamente fazer essa migração de volta. Ou seja, você sabe o caminho de onde você veio, e quando você não sabe mais onde vai, tem que voltar onde você veio. E aí você vai se reencontrar. Então, esse é a lema, vamos deixar o filho, vamos deixar descobrir o mundo. Se bater na parede, vai voltar de onde veio para reencontrar o filho. É isso que ele falou mesmo. A menina é esperta mesmo, ela sabe tudo que a gente fala, aí só fala quando quer. Quando está querendo uma coisa, sabe que a gente gosta que ela fala a língua, aí quando ela quer uma coisa, isso que ela faz. Ela vem, fala palavras assim. Aí, mas tudo
às vezes eu faço uma coisa, eu chamo ela, fala na língua para ela fazer essa coisa. Ela vai fazer exatamente o que eu pedi, entendeu? Ela sabe tudo, só que a fala, mas eu acho que aos poucos vai chegar mesmo a falar não como eu, né? Que eu estou falando português com sotaque, né? Vai ser a mesma coisa, exatamente, que vai entender, vai saber falar, mas sempre vai faltar alguma coisa aí. É isso. Sim. A Giovânia complementou a pergunta trazendo a dificuldade quando os filhos têm resistência em aprender. O que vocês poderiam aconselhar? Eu não diria resistência, eu acho que é a questão do meio. E existe uma questão de... Eu falo isso porque pela minha própria experiência, de como eu aprendi português. Porque quando cheguei no Brasil, eu não sabia falar nenhuma palavra em português. Eu não sabia que essa língua existia. Então, qual foi o processo que eu usei para me fazer uma imersão dentro do local que eu estava, que eu tenho que me comunicar? Então, às vezes, eu entrando na psicologia da criança, até porque quando a gente faz uma migração, viaja para o Senegal, aquela, entre aspas, resistência, ela não existe mais. O contrário, ela chega ali e já começa em uma semana, 2 dias, já está falando. Vai falar, mas como assim? O cara, em 2 dias, 3 semanas, uma semana, o pessoal já está se comunicando e resolvendo na rua as coisas dele sem nenhuma ajuda, entendeu? Então, você vê e percebe que existe essa influência do local, do meio que você está naquele momento, entendeu? Uhum. Não seria uma resistência, até porque você percebe, tudo que eu pensei que a criança não estava sabendo, não é que ela sabia, porque se ela conseguir ir na rua, discutir com outras crianças, fazer suas coisas sem nenhum auxílio, é porque realmente ela já tinha interiorizado essa questão. Entendeu? Sim. Então, não houve oportunidade de expressá-lo, digamos assim, de uma forma mais tranquila. Eu acho que é o lugar mesmo onde a gente está. Porque até a gente, quando a gente vai lá no Senegal, às vezes a gente fala, às vezes eu fico falando e nem percebo que eu estou falando português para as pessoas com quem eu estou falando. Então, é exatamente isso, que a gente está no meio pegando as coisas. Às vezes eu fico misturando francês com português, com outra língua. Aí eu acho que é o meio mesmo. Mas eu acho que vai precisar também que dentro da casa que a gente fica falando a língua, porque fora, com certeza, na escola ela vai aprender a língua. Então, em casa que a gente tem que falar as nossas línguas para ela pegar essa língua mais rápido. Uhum. A Nina Silva, uma querida, falando aqui, felicidade em ter vocês falando de nós, de nossas crianças nesse dia. Vocês estão sendo aqui muito reverenciados com todo mérito. Parabéns, assim, está sendo muito importante ouvir vocês, inspirador. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Família, como educar nossas crianças dentro da educação que o Ocidente chama de não violenta e seguindo uma perspectiva afrocentrada? Não existe, não. Para mim isso não existe, não. Exatamente. Para mim isso não existe, não. Às vezes tem que ser, não é ser violento. Não é ser violento, mas tudo depende da criança. Porque tem criança com quem você, para educar, tem que conversar. Entendeu? Conversa. Pela conversa, eles conseguem entender. Tem outras crianças, aí você vai precisar puxar a orelha de vez em quando. Entendeu? Aí, isso também não é questão de violência, mas depende de, como eu falei, de cada criança mesmo. De cada criança. A gente foi educado assim. Fracamente funcionou, porque... Pelo que me concerne, eu era uma criança muito, 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 tipo, só no pé, Levado. Tipo assim, entendeu? Aí, às vezes, me bater não ajudava muito, não ajudava. Aí eu suportava isso. Quando você me batia, eu fazia mais coisas que você não queria. Mas uma vez que você me chama, você conversa comigo com calma,
Aí, nesse momento, eu fico chorando mesmo. Aí, quando você me fala com calma, essas coisas, aí eu nunca mais vou fazer essa coisa aí. Então, dependendo das pessoas, aí é isso. Eu acho que aquela educação que eu recebi, que eu tô, às vezes, dando para minha filha, que meu marido não concorda, efetivamente, porque às vezes eu grito com ela, aí às vezes ela é uma pessoa também que não gosta disso. Ela precisa de conversa, com conversa, ela escuta mais, entendeu? Mas é isso mesmo que acontece, porque do jeito que eu sou educada, que estou tentando educar ela, isso não funciona. Então tem que saber como que é a criança primeiro, aí como que você pode, o que ela aceita, o que não aceita, aí para poder educar ela da forma que precisa. Eu acho que a educação ele é direcionada para a pessoa. E eu falo isso porque eu era dentro de irmãos, de 30 irmãos, o único que apanhava era eu, mas, tipo, então os outros tinham um direcionamento na conversa, ter os limites, saber os limites. Então, tem uma dificuldade de uma pessoa, determinada pessoa, saber o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer, e o que é o limite. Aí eu falo, tipo, hoje o que eu fui educado, eu não educo meus filhos, porque eu não tinha limite quando eu era da idade deles. Então, quando eu vejo eles fazerem, eu fico rindo, porque eu falo, bom, eu não posso falar nada porque já fiz pior. Então, eu vou na conversa. Olha só, você não pode fazer isso porque isso aqui vai ter tal consequência. Mas, para mim, na minha experiência, eu acho que, graças a Deus, quando eu ultrapassei os limites, me colocaram dentro dos limites, de uma forma, às vezes, vamos dizer, mais dolorosa na pele, mas assim, que nada que te deixa traumatizado no sentido de que fui maltratado. Aí você chega adulto e vai falar, realmente, aquele dia que eu apanhei assim, ainda bem que apanhei, porque se não tivesse apanhado, não ia dar certo depois. Porque eu dali para frente eu já soube que bom, esse é o limite suicida que não pode ultrapassar, porque senão você até poderia comprometer sua própria vida, do risco que você correu quando era criança, não sabia daquele risco que você estava numa situação dessa. E essa questão afrocentrada é uma coisa eu chamo de guerra. A gente está numa guerra cultural dentro do mundo, entendeu? E essa questão eu sou muito radical, tá? Eu não tenho uma, digamos, meia palavra. Eu chego até minha filha mais velha e eu falo, você tem que saber quem você é. Você não é descendente de escravo. Você é rei, você é rainha. Você fez esse mundo. Entendeu? Então, isso assim, eu não tenho meia palavra. Eu chego e falo radicalmente. Você tem que saber quem você é. Se alguém te falar que é você isso, você tem que rebater, porque aquele alguém que fala roubou tudo que você tinha. Tentou roubar, que hoje você está tomando de volta. E isso você está chorando, entendeu? Então, você quer arrancar isso de volta para você, entendeu? Porque ter uma perspectiva da geração do legado da Terra é fundamental que a gente parte para essa briga, porque não tem outro, não. É interessante ouvir vocês falando do lugar, e eu fico aqui pensando do lugar do adulto, né? O adulto como aquele que tem que observar cada criança e entender a dinâmica de aprendizagem de cada criança. E como que a sua experiência é uma experiência que marca a sua história e as possibilidades que você vai ter para você lidar com seus filhos. Não necessariamente no sentido de uma réplica, de uma reprodução, mas de você revisitar a sua história e ver que outros caminhos possíveis nós podemos trilhar. Então, quando eu ouço a Bitu falando, eu apanhei muito. Então, primeiro eu tento conversar bastante, porque eu sei o quanto que aquilo me impactou. Quando a Radi fala comigo, não funcionava bater, funcionava conversar, porque me sensibilizava muito mais. Mas é uma perspectiva também que respeita e traz uma compreensão
do que foi feito, não uma culpabilização, né? Não é uma produção de culpa dos que vieram antes, mas uma compreensão de que naquele momento eles fizeram o melhor que podiam e que vocês agradecem até por isso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado dentro de uma perspectiva afrocentrada para a gente não abraçar as pseudo-soluções que o Ocidente vende para a gente. Eles foram os mestres da violência. Então, quando eles adotam agora o discurso da não violência, é um discurso que a gente tem que estar sempre com o pé atrás, né? Então, o que seria não violento? Qual é o lugar? A quem é possível adotar essa educação dita não violenta? E quanto que isso estigmatiza, culpabiliza, produz ainda mais sofrimento naquelas famílias que não partem desse repertório, não partem desse lugar, não têm essa rede, né, de apoio e tudo mais, para adotarem um discurso como esse, o discurso da educação não violenta. Então, quando a gente busca as nossas origens, a gente entende que há ali uma referência de cuidado que observa cada criança, que respeita o funcionamento de cada criança, que tem a conversa e a oralidade e o lugar do adulto e da criança bem demarcados, porque isso é muito importante. A África, segundo Marimbani, é uma civilização criançocêntrica, mas não significa que, por ser centrada na criança, ela tem a criança como um rei, um ditador, e tudo que tem que ser feito é obedecendo às vontades da criança. Essa permissividade, ela é extremamente nociva do ponto de vista educacional. O adulto precisa ter consciência dos valores e dos limites, e saber educar é também saber dar limites. Como o Abdu falou, eu tinha risco até de morrer em algumas situações. Se eu não recebesse esse limite, como que eu faria? Então, agradeço a vocês por essas informações. E para aumentar uma coisa também, que às vezes a gente era educada, os pais nem precisavam falar. Eles nem precisavam falar. É só com o olhar que a gente sabia o que eles queriam que a gente fizesse. Tipo, por exemplo, a gente, quando tinha adultos conversando sobre um assunto, que eles não queriam que as crianças fiquem lá. Eu tenho uma avó, uma tia da minha mãe, eu acho que ela que me criou, né? Eu passei a maior parte da minha infância com ela, né? Ela só olhava para mim, tem um jeito que ela olhava para mim que eu sabia que ela queria me dizer, sai do lugar que a gente precisa conversar. Ou de um outro jeito, ela olhava de um jeito que eu sabia que ele está me falando que depois você vai apanhar, você fez essa coisa. Aí, assim, eles tinham várias maneiras de educar as crianças. Eu acho que isso também é muito importante mesmo. Ok. Finalizando, eu acho que o que o professor Barros falou também tem sentido. Existe uma questão de o que ele chama de educação moral e cívica, que a gente tinha com histórias contadas. Isso eu acho que mais me marcou, no sentido de... Aí na minha avó falava, vamos falar uma história do fulano de tal. Através de contos e histórias, a gente era muito mais balizado naquele conceito do aonde correr o risco e onde não correr o risco. No sentido, tipo, tinha, por exemplo, horário para sair no Senegal. Entre meio-dia e 1 até 2 horas, ninguém saía na rua, nenhuma criança, por quê? O sol era muito quente, mas a gente falava um técnico, você vai sair, tem um lá, o chamado Cuscondron, ele vai te botar num saco, vai te levar. Aí você vai falar, bicho, ninguém vai sair. Aí porque tinha aquele redemoinho, vai falar, o redemoinho é um espírito, vai te levar junto naquela... Sim. Então, são de uma coisas... forma lúdica. Exatamente, de uma forma lúdica, você vai falar, não, por questão de saúde, por questão disso, daquilo. Você não pode se arriscar numa situação onde você vai ter algum dano físico que talvez possa te atrapalhar na sua vida. Isso também é muito marcante na nossa formação. Sim.
Eu compreendo. Isso traz uma outra perspectiva de educação, né? Que é a oralidade, que são os contos, que são as narrativas, né? Dentro da perspectiva iorubá, a gente tem muito Itan, que são histórias, né? Que tem todo provérbios, tem ensinamentos ali que são passados, não de uma forma direta, né? De uma linguagem literal, mas uma linguagem literária, né? Uma linguagem que tem ali uma história, um sentido, uma moral da história, né? Para ser aprendido. O Bassil Ilele está falando aqui, para mim, palmadas, surras, etc., tem resquícios da colonização. Existem outras formas de punir na África das aldeias, que não implicam em recorrer na violência, não sair de casa, privação de presente. Eu acho que é isso que eles trouxeram agora, que não é que a palmada era o único recurso, inclusive ele era o menos usado. O Abdu falou, tive 30 irmãos, né? Tenho 30 irmãos, fui o único que em algumas situações apanhei. E a gente não está aqui defendendo a palmada, a gente está contextualizando. Porque se a gente tira um gesto do contexto, a gente está novamente agindo como colonizador. Né? Então, a gente precisa entender dentro do contexto como que aquela prática acontecia. E essas outras possibilidades, a gente precisa cada vez mais dar ênfase a essas outras possibilidades. Tá? Para sair da dicotomia que o Ocidente toda hora nos impõe. Bate ou não bate? É não violenta? Se bate, é violenta. Se não bate, não é violenta. Há muitas formas de ser violento sem bater, exatamente, né? De você subjugar, de você humilhar, de você não reconhecer, de você não olhar e observar a individualidade de cada criança. Então, a gente tem como estratégia sempre que ampliar o nosso repertório e nunca cair na dicotomia que o Ocidente impõe para a gente. Queria ouvir, por favor, também o Rafael e a Mariana sobre essas estratégias, como que eles têm educado as meninas, e se eles pensam nessa educação não violenta conjugada com uma perspectiva afrocentrada. O que eles disseram é muito importante, porque é nisso que se baseia a comunicação não violenta que nós exercemos na educação das nossas filhas. Existem maneiras de se passar a consciência, respeitar a formação dessa criança, sem que a gente infrinja algum tipo de violência física, ainda mais reconhecendo o repertório que nós temos hoje. Hoje nós temos acesso à informação o suficiente para trazer de volta alguns conceitos de África para a educação das nossas filhas, de forma, assim como eles disseram, lúdica, mas também de forma conscientizadora. Eu não preciso bater na minha filha para ela não jogar a comida no chão. Eu preciso contextualizar o que faz parte, o que foi aquele jogar aquela comida no chão dentro do desenvolvimento dela hoje. Vou falar da Amara, que tem 2 anos de idade. Eu acho que essa educação ocidental tira uma fase importante da primeira infância, que é a experimentação do seu próprio corpo, sabe? Experimentar os limites, conhecer novos limites, abranger limites, etc. E eu acho que essa educação ocidental hoje, ela realmente tem que se tratar dessa violência, porque essa violência não é nossa. Violência não é algo que está atrelado à nossa história como África, como seres africanos. Quando nós retornamos, nós entendemos como as nossas sociedades se desenvolveram e sabemos que nós fomos o primeiro povo, a primeira civilização. E a primeira civilização de sucesso, que evoluiu, que sobreviveu, que gerou tecnologia, a partir da não violência, porque não era a realidade do nosso povo, essa violência que se é hoje. Então, faz parte dessa questão da descolonização mesmo, sabe? Da educação das nossas crianças. Nós temos que olhar para as nossas crianças como potencial, e não como esse peso que
que o Ocidente fala que a criança é, porque sempre estamos sobrecarregados. Pô, vem dessa questão do contato com seu filho, dessa conexão que você tem com ele, da maneira que você aproveita esse tempo de intimidade que você tem com seu filho para estabelecer esse relacionamento de forma com que você identifique a maneira com que você tem que se comunicar com ele. Aqui em casa são três meninas de personalidades diferentes. Se eu trato as minhas 3 filhas como igual, eu não fortaleço a sua subjetividade, que fortalece a comunidade. Cada uma delas vão fazer coisas diferentes, e se elas fizerem coisas que se assemelhem, elas vão fazer da maneira de cada uma delas. E se eu tiro esse direito de ser delas com ações limitatórias, como alguns tipos de violências físicas e psicológicas, eu estou limitando e tirando todo o potencial que a minha filha tem para desenvolver-se em prol da comunidade e dela mesma. Então, esse conceito de comunicação não violência é uma doença que vem da colonização, desse período colonial, que atravessou o nosso povo, mas que a partir do momento que a gente tem acesso à nossa verdadeira cultura, à nossa verdadeira história, ela não faz parte da gente. A violência não é nossa, é historicamente comprovado, a violência não é nossa. Nós somos seres de comunidade, nós temos que impor limites sim aos nossos filhos, como foi dito aqui. Mas o limite de cada um e a maneira com que você impõe limites a cada um dos seus filhos, a cada uma das suas crianças, ela é individual. Porque esses seres são individuais para o coletivo. E esse conceito de individualidade, que na verdade, é individualismo ocidental, é o que enfraquece tanto essa comunicação dos pais irresponsáveis, como comunidade, para com as crianças. E interfere no desenvolvimento intelectual, desenvolvimento comunitário e desenvolvimento físico dessas crianças. É comprovado cientificamente que violências psicológicas e físicas exacerbadas atrapalham o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. E para a gente despertar realmente esse gênio que é natural dessas crianças pretas, nós precisamos dignificar essa educação, nos apartando dessa violência e retomando essa conexão, esse contato com os nossos filhos através da convivência. Então, esse esquema dessa sociedade capitalista de correria, de terceirização da educação dessas crianças, eu não falo de só não se responsabilizar, mas sim levar essas crianças para lugares que vão enfraquecer a nossa cultura e minar a africanidade que tem que ser desenvolvida nessas crianças. Então, uma coisa que a gente faz muito aqui em casa, a respeito também de comunicação não violenta, é estar entre os nossos. Quando nós estamos entre os nossos, quando essas crianças se identificam e quando nós conversamos e criamos essa conexão com essa criança, nós conseguimos trabalhar coisas nessas crianças que quando a gente está nessa correria louca aí desse capitalismo, essa correria de sobrevivência, a gente não consegue criar essa conexão. É importante sempre trazer também. A gente não pode ignorar o contexto em que a maioria do nosso povo preto se encontra. Então, quando a gente fala dessa comunicação não violenta que eles estão vendendo, porque eles estão vendendo a cura para o mal que eles mesmos causaram. Então, quando eles ficam monetizando, vendendo essa comunicação não violenta, o nosso povo fica sendo culpabilizado por estar sobrevivendo e viver nesse esquema estressante, constante de sobrevivência, que eles nos colocaram nesse lugar. Então, eles criam a doença e eles mesmos, criam remédio, querem vender o remédio, né, na verdade, porque eles vendem o remédio. Então, a comunicação não violenta nada mais é do que a conexão com nossos filhos, o respeito a essa individualidade e também potencializar e fortalecer esses laços da nossa cultura real mesmo. Tá.
Deixa eu só responder aqui. Bom, eu fico muito contemplada com as falas, fico feliz de ouvi-los, né, como mãe, como educadora, e eu fico me perguntando se a gente talvez não precise adotar esse termo, porque aí a gente está também reforçando essa prática, né? Porque toda a narrativa, toda a problematização é para a gente se centrar nesses nossos valores, né? Exatamente. E às vezes eles são óbvios, os brancos, né? Quando eles dizem não violenta, é porque eles sabem que o que eles ensinaram é violência. E isso Sheikh Anta Diop já trouxe para a gente, né? Falando do modo xenofóbico, como eles se relacionam com o outro, com o estrangeiro. O Nego Bispo também, né? Com o modo cosmofóbico, como eles lidam com o mundo. E como as crianças também são vistas por eles como infantes, seres sem fala, né? Sem direito à fala, sem direito à subjetividade, sem direito a desejo, sem direito a pensamento, como se fosse uma tábula rasa que a gente precisa ficar ali enchendo de valores o tempo todo. E eu acho que a gente traz uma outra perspectiva de infância, uma perspectiva que não seria nem chamada de infância, de criança, né? De criança que está ali em comunidade, aprendendo de forma orgânica com a comunidade, entendendo como essas margens, essas fronteiras vão ser construídas em termos de valores, recebendo um legado e, junto com esse legado, uma responsabilidade, entendendo que elas também são ativas nesse processo, elas não estão passivas só recebendo educação, elas estão promovendo a educação também, a nossa educação enquanto pais, enquanto comunidade. A gente aprende a ser pai e mãe com os nossos filhos também, né? Nesse exercício do paternar, a partir do que a gente recebeu como legado dos nossos antepassados, mas através da experiência, do exercício prático, do cotidiano. E é um desafio. E aí poder contar com a comunidade, né? Ter a comunidade como referência, porque nesse livro da Sobofu Somé, ela fala isso, né? Que é muito difícil quando o pai e a mãe se vê sozinho, tendo que educar, né? E quem vai cuidar desse pai e dessa mãe? Tem desafios muito grandes e às vezes nos falta essa comunidade para que a gente possa dizer, não sei como agir com meu filho nessa situação. A gente reconhecer também que a gente não sabe e procurar ajuda de um mais velho, de uma outra pessoa que já tem mais experiência na maternagem, na paternidade, para que possa nos respaldar, nos orientar. Então, o Ocidente ele também prega um imediatismo e uma falsa sabedoria, como se você tivesse que ter resposta pronta para lidar com o comportamento de um filho que ele não veio com bula, ele não veio com igual um remédio que você compra na farmácia. Então, a gente também poder pedir ajuda, a gente também poder dizer, olha, estou com dificuldade, o que você acha dessa situação? Como eu deveria agir? Eu acho que isso também é um aprendizado que a gente não pode mais deixar de praticar. Tem mais um comentário aqui do Baci Lelê. A conferência, Rotep Moyo Família. A conferência inovou em trazer falas de africanas do continente, africanas do continente e da diáspora. Isso fortalece nossa luta cá e lá. Saio daqui com a consciência de que cabe à nossa geração. Muito obrigada, Bacilele. Teve também a fala da Catiúcia, enaltecendo a importância, Catiúcia Ribeiro, enaltecendo a importância da fala das famílias. Estou muito feliz, estamos todos, acredito, né? A Nina Silva trouxe uma pergunta. Como as duas famílias veem o lugar das novas mídias e redes sociais junto às nossas crianças? Como manter a África como epicentro das nossas necessidades e esforços no mundo digital?
Vou inverter um pouco agora a ordem. Rafael e Mariana, vocês poderiam começar, por favor? Nossa, pergunta maravilhosa. Eu acho que assim, a gente precisa entender qual é o papel, qual é a função das mídias sociais, das redes sociais, na vida do ser humano como um todo, para a gente entender o que ela está querendo fazer com a gente, né? A gente tem que entender quem que criou, qual é a função. Então, tendo isso tudo em vista, a gente vai entender que, assim, nós não conseguimos viver isolados, né? Então, a gente vive em sociedade, a gente precisa interagir com outras pessoas. Se não fossem as redes sociais, talvez a gente não estivesse num momento como esse de forma tão tranquila, né? Não fosse tão fácil produzir algo assim. Mas a gente tem que entender que isso precisa ter um limite, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que as redes sociais elas influenciam diretamente na educação das crianças e não necessariamente, e quase sempre não, positivamente, né? Então a gente tem, mais uma vez, o exemplo da Ana. A Ana, com 8 anos agora, a escola toda gira ao redor do TikTok, o que não faz o menor sentido, porque não traz nenhum tipo de conteúdo que vá ajudar em nada. E aí a gente tem as festas da escola, a gente tem o conteúdo da escola todo girando ao redor disso. E aí, né, ainda trazendo essa questão da africanidade para todos nós, a gente tem que entender que existem mecanismos para que a África não esteja lá. Então, a gente também precisa entender que é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta de interação, mas até que ponto? A gente não pode esquecer que a nossa cultura é de estar perto. Então, a gente não pode trocar o estar perto, o comunidade, o conhecer a casa, as crianças brincando juntas, por momentos de interação digital. Porque quando a gente deixa as nossas interações, os nossos relacionamentos na mão de outras pessoas, elas vão fazer o que elas quiserem e a gente sabe o que elas querem. Então, a gente tem que entender esse limite. É, sim, uma ótima ferramenta, é uma ferramenta que pode ajudar muito, mas a gente tem que entender que a educação das nossas crianças, o estreitamento e o reforço dos nossos relacionamentos como adultos e tal, tem que acontecer fora das telas, porque tem que ser realmente presencial, tem que ser ali tete a tete. Porque se a gente depender disso, da internet, das redes, né, e da mídia como um todo, não vai acontecer, porque existe um motivo para que isso não aconteça. Então, a gente, com a nossa sabedoria ancestral, a gente tem que entender que tudo que eles dão, a gente tem que tomar um certo cuidado, sabe? Então, acho que é esse papel, assim, entender que é positivo, entender que pode ser eficaz, mas que o grosso mesmo é eu e você conversando, é a gente se encontrando, a gente indo na praça, brincar junto, a gente viajando, ir pra praia junto, sabe? Eu acho que é nesse aspecto. Outra coisa importante é ensinar o consumo nessas redes também de forma inteligente de pessoas pretas e pessoas pretas comprometidas também com a emancipação do nosso povo. Usar essas redes também como ferramenta de veiculação de informação para os nossos, mas informações que não alimentem o colonizador também a respeito de nós como comunidade. Agirmos de forma estratégica para que a gente possa estabelecer e fazer encontros dessas pessoas a partir dessas redes sociais, a partir dessas ferramentas, e nunca esquecer que não é uma ferramenta criada por nós e para os nossos. Então, acho que isso é muito importante. Estamos nela, fazemos parte, mas esse conceito de consumo de nós mesmos, entre nós, ele tem que começar a ser fortalecido e colocado para essas crianças. A própria Nina, ela e o companheiro dela são pessoas que nós acompanhamos, Catiúcia, Anin, todos vocês são pessoas que nós acompanhamos e nós acompanhamos muitas vezes com as nossas filhas. Porque elas precisam de referências como vocês, como nós, sabe? Para que elas saibam consumir de forma inteligente isso que faz parte da realidade do Ocidente, de pessoas africanas em diáspora. Não dá para a gente se esconder, mas também, quando a gente aparecer, tem que ser de forma estratégica de nós para os nossos. Bom, agora eu queria ouvir o Abdu e também saber se vocês concordam com essa percepção. Então, eu acredito que assim, a questão das mídias, redes sociais, junto às nossas crianças, é uma ótima abordagem. E aí eu entro na questão
de tudo uma forma geral da produção intelectual da africanidade hoje, é essa, digamos, interconectividade que a gente tem que ter. Hoje a gente fala muito nisso sobre, igual o que eu esqueci o nome dele, acabou de falar, sobre a questão do que a plataforma que está usada da rede europeia não é nossa. Até porque eles fazem um sistema de filtro, um sistema de limitação e tudo mais. E acaba controlando o que você pode divulgar, o que você não pode divulgar, qual filosofia, linha de raciocínio que você tem que abordar e como tem que abordar. E, nesse sentido, por exemplo, no Senegal, a gente tem desenvolvido, de uma forma geral, outras redes sociais paralelas. Por exemplo, no Senegal, eu tenho um sobrinho que desenvolve uma plataforma chamada Upnan, direcionado a pensamento africano mesmo, tipo, o que eu vou ter que dar valor de comunicação, de comunidade. Tem, acho que no Camarões, também tem outra plataforma chamada de Calo. Ou seja, a gente está se articulando nesse sentido, como, assim, na sua capacidade científica de você articular numa rede, igual na China fala, eles têm lá na China a plataforma da rede própria deles. A gente tem que fazer a nossa, entendeu? É não usar a plataforma. Se você usar a base do alguém, ele vai falar, aqui na minha área eu que mando, você vai mostrar o que eu quiser que você mostre. O que não achar que vai ser contra mim, eu vou te censurar. É literalmente isso. Se a gente pegar hoje Facebook, Instagram, essas coisas tudo, é uma ferramenta da hegemonia eurocêntrica. Isso aí está mais do que clara. Só nessa questão da guerra da Ucrânia ficou explicitado. Você não pode falar da Rússia. Não pode falar da Rússia porque você não pode ter outro pensamento que não seja minha. Então, isso é aquele conceito de guerra que a gente dá, é muito, 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 assim, muito importante, essa questão tem que ter uma plataforma de expressão afrocentricidade, tá? Isso aí eu acho que já falava isso há muito tempo, essa questão o que hoje acho que afeta a nossa comunidade ainda não está no início dessa conectividade de uma forma global, porque às vezes tem problemas de dificuldade de língua, aí tem aquela comunidade, eu não gosto muito de falar essa coisa de chamar de comunidade portuguesa, francesa e inglesa, porque eu acho que a gente fica ainda mais embasado sobre a europeia. A gente tem que voltar na espiritualidade do quê? O cara pode estar nas Antilhas, Haiti, Brasil, África do Sul, aonde tiver uma base única que é africana. Como é que a gente vai fazer agora? Que ferramentas? Aí entra as capacitações técnicas de informações, de traduções simultâneas e tudo mais, para poder facilitar, que a tecnologia existe. Usar essa coisa para bem da comunidade. Igual que eu costumo falar, tem muitos livros aqui que estão em outras línguas, que eu gostaria de ter um comitê aí para a gente se formar e traduzir isso em outras línguas, para poder, porque eu sozinho vou demorar muito mais tempo. Então, tem o produto que está numa outra língua, como que eu fazer alguém que sabe de informática, para a gente fazer uma legenda em português e tudo mais, para facilitar essa comunicação. Eu acho que o que falta hoje é montar uma estrutura formada dentro das academias universitárias, intelectuais, de pesquisadores e tudo mais, para formar essa força-tarefa de produção científica. Porque a base que não tem essa informação que a gente tem, eles demoram muito mais tempo. Outro dia eu estava falando com um colega meu, engenheiro, e eu falei do Cheikh Anta Diop. Ele ficou me olhando assim, não, nunca ouvi falar. Eu fiquei tão estranhado. Falei, o cara é engenheiro, não sabe, nunca ouvi falar do Cheikh Anta Diop. Então, aí quando eu comecei a falar, ele ficou meio que alucinado, tipo, nossa, eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa. Então, faltou alguma coisa nessa questão assim, popularizar esse conhecimento. Esse conhecimento ainda está muito numa camada assim, privilegiada de